Olá, vamos caminhar juntas mais um pouquinho na palavra do Senhor? Eu queria compartilhar com vocês um texto que me chamou muita atenção. Os discípulos estavam sempre ali junto, acompanhando Jesus, vendo os milagres, vendo tudo, e Jesus sempre falando com eles que ia chegar a hora dele, que ele ia ser morto, que ele ia ser crucificado. E os discípulos ficavam por entender, né, como que seria aquilo ali, né? Porque Jesus havia ressuscitado Lázaro, mas agora ele ressuscitar a si mesmo e se deixar, né, ser crucificado. E ele lá ia ali, andando com eles ali, sempre falando, né? E até que um dia aconteceu. Jesus foi crucificado e Jesus ressuscitou. E depois daquele alvoroço todo ali, o pessoal ficou ali, todo mundo comentando e tal. Depois que eles estavam cansados, que eles começaram a dispersar, dois então dos seus discípulos lá iam a caminho de Emaús e Jesus se juntou a eles. Então, no versículo 17 fala assim: Então Jesus lhe perguntou: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópatas, respondeu dizendo: És o único que não sabe o que tem estado acontecido em Jerusalém? Ignoras as ocorrências desses últimos dias? E os discípulos abrem o coração ali para o Senhor, dizendo: a nossa esperança estava firmada, era nele, era no Senhor. Só que eles não sabiam que estavam conversando com o próprio Deus. E no versículo 21, fala, né, ora, nós esperávamos que fosse ele quem fosse redimir a Israel. E continuaram andando ali. A noite estava aproximando, e à noite tudo fica mais difícil, mais complicado. Então, uma certa altura do caminho, Jesus fez menção de seguir em frente, e os discípulos lá iam na direção de Emaús. Então, os discípulos ali, constrangidos ali, eles dizem para ele: fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. E Jesus, então, segue-os e entra em casa com eles. No versículo 30, eles falam assim: quando eles estavam à mesa, Jesus, tomando o pão, abençoou-o e deu-lhe, e os deu, né, compartilhou com eles. Só então eles reconheceram que era Jesus. Jesus está sempre do nosso lado, assim como estava ali com aqueles discípulos, e sempre à nossa disposição. Ele espera o nosso convite também, para que ele entre, que ele ceie conosco, que abra os olhos espirituais para que possamos ver que ele está do nosso lado, que nós possamos sentir, que nós possamos desenvolver uma intimidade para reconhecê-lo mesmo antes de participar da ceia, que nós deixamos as preocupações um pouco de lado, que a gente para de falar das coisas que têm acontecido, as coisas ruins, e voltemos os nossos corações para buscar ao Senhor, para aprender mais do Senhor, ter mais proveito da companhia dEle, e que nós possamos fazer diferente desses dois discípulos, que nós possamos convidá-lo para ficar conosco, mas não só por uma noite, mas que ele possa ficar permanente conosco, que ele possa fazer morada em nosso coração, na nossa casa, na nossa família. É isso que ele quer de nós, que nós possamos fazer esse convite a ele. Fica conosco, Senhor, fica conosco, nós precisamos de ti. Se essa palavra falou no seu coração,
Se ela serviu para você, compartilhe, dá um like, se inscreva no canal. Que Deus te abençoe.